Na aula anterior estudamos o alfabeto da língua espanhola. É importante o conhecimento do alfabeto no estudo da língua, porque a gente começa a fazer o treinamento de pronúncia, estudar gramática, né? E se a gente tem o conhecimento do alfabeto, né? É como se fosse a introdução de um filme, né? Então a gente tem que sempre começar o estudo de uma língua pelo alfabeto, conhecendo as particularidades do alfabeto. Foi isso que a gente fez. Tá? Então a partir de agora a gente já começa a aprofundar o nosso estudo, né, já com as regras de pronúncias dessas letras, né? As regras consagradas que constam nos livros, né? Nos sites e que é praticado, né? Pronúncia praticada atualmente na língua espanhola, né? A gente toma como base o espanhol falado em Madrid, né? Na capital da Espanha. Então vamos estudar hoje, na aula 2, as regras de pronúncias relacionadas, as regras de pronúncia, né, relacionadas às letras A e G. De início vamos fazer uma pequena introdução, tá? Explicando alguns detalhes relacionados às regras de pronúncia, mas depois vamos estudar, né, em pormenores a pronúncia de cada uma das letras. Como é sabido, não há nenhuma língua que tenha sons idênticos aos de outras, né? Ou seja, cada língua tem as suas particularidades, né? Devido ao sistema articulatório de cada língua, né? Então, não há nenhuma língua que tenha sons idênticos aos de outras, mas tão somente sons semelhantes, né? Devido às particularidades do sistema articulatório de cada língua, né? Ou seja, a maneira pelo qual as pessoas de cada nação, né, que falam a mesma língua, né, tem essa particularidade, então, né? Então, uma palavra mesmo sendo escrita da mesma forma no português ou no espanhol, tá, ela vai ser sempre falada, pronunciada de um modo diverso, né? Assim, apesar da profunda semelhança que existe entre o espanhol e o português, né, a pronúncia de cada palavra nos dois idiomas é diferente. Tá? Eu acredito que o espanhol seja a língua que se aproxima mais do português, né? Em seguida o italiano, né? Mas o espanhol realmente para quem fala o português, o espanhol fica bastante fácil, né? Com algum esforço é possível falar e escrever o espanhol sem maiores dificuldades. Tá? Enquanto no português existem 8 sons vogais e 2 semivogais, a língua espanhola tem apenas 5 vogais: A, E, A, E, I, O, U. Né? Veja que aqui já é até mais fácil que o português, né? No que se relaciona às vogais. Cada vogal tem um som único, mesmo que esteja acentuada. Né? Então, mais fácil ainda, né? E no português e outras línguas, essas vogais têm diversas pronúncias, né? E aberto e fechado, né? No italiano, no português. Então, feita essa pequena introdução, vamos ao estudo então das nossas letras, que nós vamos estudar em pormenores aqui da língua espanhola. Vamos ao A. O A corresponde, é pronunciado A. Corresponde à A aberta do português. Aqui nós temos o exemplo da palavra bala. Bala. Né? Bala, pronunciada bala e significa bala em português. Né? Agora a letra B também é pronunciada como em português. Por exemplo, bala, bala, bala. Né? Não há dificuldade. Atenção! Preste atenção nesse detalhe. As letras B e a letra V são pronunciadas da mesma forma
como o B. Tá? Isso aqui é uma regra geral, mas há exceções. Agora, o B se aproxima do V no início das palavras ou entre vogais. Aqui vamos dizer aqui, no início das palavras, borrar, né? Essa palavra espanhola, vorar, vorar, mais ou menos assim, tá? Vorar, e significa apagar. Agora, entre vogais, a letra B, na palavra Córdoba, né? Se pronuncia Córdoba, Córdoba, tá? Significa Córdoba, né? Em português. Córdoba, certo? Agora a letra C. C com duas pronúncias, né? Nós verificamos isso aí na nossa primeira aula, né? A gente falou que o C podia ter o som de K ou do TH de zinc, zinc, né? O TH de zinc, né? Sempre o zinc com a língua entre os dentes, tá? É mais ou menos como se fosse o zinc pronunciado pelos ingleses da Inglaterra, né? E não pelo inglês americano, né? Zinc, né? Então, vejamos aqui, o C, nessa sílaba C, ele vai dar C. Cena, dá cena, cena, significa ceia. CI vai dar o tsi, tsi. Então, temos o exemplo aqui, decir, 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 dizer, né? Silêncio, 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 tá? Silêncio. Eu postei agora um dos meus últimos vídeos a pronúncia acadêmica dessa sílaba si, né? Do C, né? Vocês podem ver aí no nosso canal Ozipoá, tá? Nesse vídeo aí a sílaba acadêmica a pronúncia acadêmica do si, tá? Ele tem parece que ele tem um T no início, né? Dá uma sensação de que seria silencio, tá? Então, vamos em frente. Agora mais um exemplo, né? Vazio, 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 tá? Quase muda esse T aqui, tá? De um modo geral seria vazio, vazio, tá? Então vazio. Atenção, atenção, tá? Aqui é o fenômeno linguístico do césio, tá? A gente ouve muito e quando a gente estuda espanhol nos livros, né? Se fala muito nesse fenômeno linguístico do césio. Então vamos ver o que é. Em algumas regiões na América e da Espanha, o C, nessa sílaba C e Si, que nós estudamos aqui, no Z, que nós vamos estudar mais adiante, se pronunciam, né? Então, essas letras se pronunciam com o mesmo som de S, tá? Som de S, aqui, por isso que eu coloquei aqui Z, né? Porque o Z também tem um som muito próximo do S, em algumas vezes, tá? Este fenômeno linguístico é conhecido como césio, tá? Tá assim na Wikipédia, tá? Césio é um fenômeno linguístico de la lengua española y de la lengua gallega, por el cual los fonemas representados por las grafías C ante E, O, I, Z y S se vuelven equivalentes. Ou seja, o césio é um fenômeno linguístico da língua espanhola e da língua galega, por o qual, né, os fonemas representados pelas grafias C, CE e CI e Z e S se
tornam equivalentes, né? Se vuelven equivalentes, tá? Então, agora o C também com a pronúncia de K, tá? Que aí não é essa pronúncia aqui do Zink, tá? É a pronúncia de K. Por exemplo, na palavra casa, vai dar, na sílaba CA, vai dar K. Então, casa, 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 né? Agora na sílaba CO, co. Coger, coger vai dar correr, correr. É pegar, né? O G soa 2 R's, conforme nós iremos mais adiante. CU dá KU. Cuenta, 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 conta. Vamos em frente. Agora a pronúncia do CH. Tá? Dá o ch, tá? De chip, chip. O CH de chip, né? Que a gente pronuncia chip, chip, tá? Ou tcheco, tcheco. Então aqui o exemplo clássico para o CH, a palavra coche, né? Que nós pronunciamos coche, 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 né? Igual ao CH de chip, coche, coche, né? Carro. Agora vamos verificar a pronúncia da letra D. O D é pronunciado como em português? Dado, dado, dado. Tá? Dado aqui como ela é escrita em espanhol, dado como é representada a pronúncia, e o significado em português, dado. Atenção! Deve ser pronunciada no começo e no meio das palavras. Tá? Então, sempre é pronunciada no começo ou quando ela estiver no meio. Agora, às vezes, no final, ela é quase muda no final. Tá? É ouvida discretamente, tá? O D no final. Vejamos aqui o nosso exemplo, a palavra Madrid. Madrid, né? Escrita assim. Nós pronunciamos ela, né? Como Madrid. Madrid. Né? O D não chega a ser pronunciado, mas ele fica pronto para ser pronunciado praticamente, né? Então, Madrid. Tá? Então, quando tiver o D no final, a gente vai ter que se lembrar que ele é pronunciado discretamente. Tá? Vamos à letra E. Veja a letra E. Ela corresponde, pronunciada como E e não como E. Né? Corresponde sempre ao E, a E fechada do português. Não existe E em espanhol. Tá? Café é escrito assim em espanhol, café, com esse acento aqui. Tá? Mas nós pronunciamos café, café. E significa café, né? Veja que esse café, ele esse E fechado não é tão fechado quanto o E fechado português, mas ele se aproxima do E fechado, tá? Então, café, café, café. No final das palavras soa E e não I, né? Conforme, igualmente como no italiano, né? Então, cine, cine e não cine, né? Nós portugueses, nós que falamos o português, a gente às vezes diz cine, né? Quando se escreve cine, né? Mas às vezes a gente pronuncia cine, né? Mas no do espanhol não, né? É cine, cine, cinema. F se pronuncia como no português, né? Alfalfa, alfalfa, significa alfafa. G. G, temos aqui 3 casos, que é o GE, o GI, né? O GE, G dá o RE. É como o J espanhol, né? Dá o som de né? Gênero, né? Dá o som de, como se fosse 2 R's de carro, né? Ou o CH de Sprache, 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 alemão, tá? Vamos ver como é que se pronuncia corretamente o Sprache, né? Como soa 2 R's.
Vamos escutar aqui então agora, tá? Vamos lá para o nosso site aqui, nosso blog, né? Treinador de pronúncia do idioma alemão, tá? Na aula 4, aqui nós temos aqui, né? Wir lernen eine Sprache. Veja aqui como é que se pronuncia Sprache. Wir lernen eine Sprache. Wir lernen eine Sprache. Tá bem claro que soa como se Sprache, como se fosse o R de carro, tá? Então, voltando aqui para o nosso estudo, né? Soa como se fosse esse Sprache, tá? Então a gente diz, se escreve gênero, né? Mas nós pronunciamos gênero, gênero, né? Significa gênero. Agora o J dá o RI, né? Também J espanhol e CH de Sprache, né? Então, se escrevemos cigano, nós escrevemos gitano, né? Mas pronunciamos gitano, gitano, tá? Então, G e J dá o J espanhol, que é o R de joven, de jovem, né? O G, nos demais casos, ele tem um som gutural suave e suave, né? Como em português. Por exemplo, a palavra goma significa borracha, goma, tá? Na próxima aula, aula 3, nós vamos estudar as letras H e O, tá? Então, na aula de hoje, vamos fazer uma pequena recapitulação. Estudamos a pronúncia da letra A, da letra B, né? Da letra C, que tem o som de tsing e o som de K. Estudamos o CH, que tem o som do chip, né? Coche. Estudamos o D, que tem o som como o D em português, né? No final o D é quase mudo, né? Madrid, né? O E sempre fechada, né? A gente diz café, né? No final ele sempre soa, o E fechado. O F soa sempre como em português. O G, né? Re, né? Gente, a gente pronuncia gente, né? Sempre como se fosse pronunciado CH de Sprache, palavra alemã, ou ich, né? O GI também, como o J espanhol, gitano, né? Em demais casos, pronuncia normalmente, tá? Então, até a próxima aula.